Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Teoria de Sólidos no capítulo 9. Continuando da aula passada, então, que nós estávamos fazendo o exemplo do cálculo então, de uma banda de um sólido cristalino periódico, de um sólido cristalino, né? Uma banda que se origina então dos níveis de energia atômicos S, né? Que a gente chama a banda S. Isso, obviamente, dentro da aproximação desse capítulo, que é a aproximação tight binding, né? Ou seja, em que os estados são mais localizados, digamos assim, né? Eles são localizados em torno, então, dos pontos da rede direta. Então, nessa representação aqui, né, esse estado de energia, então, estaria associado à contribuição dos diferentes estados S. Muito bem. Essa expressão, então, que nós vamos utilizar, e o que a gente viu é que a expressão original da banda S, ela simplifica bastante e a gente precisa, então, considerar somente a participação dos primeiros vizinhos do ponto de vista da teoria das correções da energia, né? Muito bem, então vamos aplicar essa expressão que a gente acabou de ver para um caso de um sólido monoatômico com estrutura FCC, que é a estrutura de alguns metais importantes, né? Então, primeira coisa, cada átomo tem 12 vizinhos, né? A gente já viu isso em outros capítulos, mas se a gente imagina, por exemplo, esse átomo aqui na origem, né? Então, se a gente conta nesse plano horizontal aqui, eu tenho 4 vizinhos, né? Nesse plano vertical aqui, né? Eu tenho mais 4 e no outro aqui eu tenho mais 4, que dá então um total de 12 vizinhos. Qual a distância R, então, para os vizinhos, né? Se esse lado, se o parâmetro de rede aqui da rede cúbica é A, essa distância aqui, daqui até a linha central, né? Até o centro da face, é A sobre 2 numa direção, A sobre 2 na outra, né? Então, com isso, a gente tem as diferentes coordenadas, então, de novo, imaginando a origem nesse átomo aqui, eu tenho a coordenada de todos os 12 íons dados, então, por essa expressão, né? Se eu fizer qualquer combinação de mais ou menos aqui, né? Uma vez A1, uma vez A2, 0 vezes A3, então, esse aqui são o exemplo dos 4 pontos que estão no plano XY, esse os 4 pontos que estão no plano XZ, e esse os 4 pontos que estão da rede, né? Primeiros vizinhos que estão no plano YZ. Se a gente escreve, então, bom, daqui a gente tira, obviamente, a distância, né? A distância, o vetor R, então, o vetor posição R. O vetor K de onda, a gente vai escrever como a gente fez lá no capítulo que a gente começou, potenciais periódicos, usando os vetores, como base, os vetores primitivos da rede recíproca, B1, B2, B3. E se a gente lembra da propriedade que BI escalar AJ é 2π delta de IJ, quando eu fizer o produto K escalar R, ou seja, eu pego esse K e faço produto escalar com qualquer um desses R's aqui, né, desses vetores R, eu vou obter ao final produtos desse tipo, né? A sobre 2 mais ou menos KI mais ou menos KJ, a depender de qual é o vetor R que eu coloco aqui. E o IJ aqui é X, Y, pode ser qualquer combinação, XY, YZ, ZX, né? Tá certo? Que representaria os diferentes pontos, então, no plano XY, YZ, XZ e YZ. Muito bem. Precisamos agora dar uma olhada no ΔU. ΔU de R. O ΔU de R seria o ΔU de XYZ, né? Então, se a gente pega em relação à origem aqui, faz alguma diferença se eu andar, por exemplo, em direção a esse íon, ou em direção a esse íon, ou em direção a esse íon? Ou seja, se eu considerar o potencial vindo, por exemplo, para essa região aqui desse plano, se eu chamar isso aqui de plano XY, ou essa região aqui do plano YZ,
Não. Então esse potencial U de R, ele tem uma simetria completa da rede cúbica, o que significa que se eu olho o U deste lado, nesse plano, nesse ou em qualquer ponto aqui, o U de x, y, z é igual ao delta U, né, desculpa, de menos x, y, z, de x, menos y, ou seja, todas as combinações possíveis com sinais mais ou menos aqui das coordenadas por conta da simetria, então, da rede. Então, se a gente olha as integrais, os valores de gama R, para os 12 primeiros vizinhos, que são integrais desse tipo assim, né? Então, por exemplo, a gente pega um caso aqui, né? Peguei o psi-s de x, y, z, delta U, vamos relembrar quem é o gama R? O gama R está lá atrás, cadê o nosso gama R? Aqui, o gama R, né? Então, o gama R é isso aqui, né? Eu tenho que pegar... eu tenho que fazer a integral no espaço todo da função de onda na origem, o potencial, calculado o delta U a partir da origem, e a função de onda, então, nos vizinhos. Né? Então, eu escolhi um determinado vizinho aqui para a gente analisar. Né? Vamos lá. Então, peguei o caso, por exemplo, o vizinho menos A sobre 2, menos A sobre 2, 0. Né? Ou, desculpa, A sobre 2, A sobre 2, 0. Né? Então, são integrais desse tipo. Psi-s de x, y, z, delta U de x, y, z, psi-s de x menos A2, y menos A2, z. Né? E isso aqui eu tenho que fazer, então, em cima dos 12 primeiros vizinhos. Né? E todas essas integrais aqui, como o potencial é simétrico e a função de onda do orbital S também é simétrica, né? Eu tenho a mesma propriedade aqui. Esse número gama vai ser igual, independente de qual é o R que eu coloque. Então ele vai ser uma integral que eu vou chamar de gama. Tá? Para a gente calcular, precisaríamos saber quem é exatamente o potencial delta U. Mas ele vai ser um número gama e vai ser igualzinho para os 12 vizinhos. De forma que o único termo que sobra aqui é a somatória, então, nos primeiros vizinhos do cosseno de K escalar R. E aí a gente usa agora o fato de que K escalar R, então, voltando, né? K escalar R está aqui, né? K escalar R é A sobre 2, mais ou menos KI, mais ou menos KJ, né? Ou seja, ele pode ser, por exemplo, A sobre 2 mais 1 mais 1. Né? Então seria duas vezes, né? Então seria 2, então seria A, o K escalar R aqui. E assim vai, né? Então, se a gente usar essa propriedade, nós vamos ver que os 12 termos que estão aqui, eles podem ser agrupados em 4 termos desse tipo. Então, eu vou ter, a depender se eu combino o produto XY, YZ ou ZX. E eu posso organizar todos eles, né? Todos eles de acordo com esses termos aqui. Então, essa somatória aqui, inclusive tem um exercício da lista para vocês abrirem essa conta aqui, viu, gente? Então, a energia associada então, à banda do sólido vai ser ES menos beta, lembrando que esse beta é um número, né? Uma outra integral que a gente viu na aula passada, menos 4 vezes, então, essa soma de cossenos. Muito bem, vamos analisar esse número aqui agora, né? Então, obviamente, para eu calcular exatamente quanto vale, isso aqui vai ficar uma função de K, né? Então, você vê que vai ser uma função das coordenadas Kx, Ky, Kz. Né? Então, se eu quiser saber o valor, eu teria que pegar um determinado valor de Kzinho, daqueles que são solução, né? Que a gente viu no capítulo de teoria de Bloch, um daqueles possíveis vetores de onda K que estão colocados dentro da rede recíproca, né? E eu teria que dizer qual é o parâmetro de rede, ou seja, qual é o sólido cristalino que eu estou considerando. De qualquer forma, esse número aqui ele vai ser um número que vai ser limitado entre menos 3, que é quando todos os cossenos aqui forem menos 1, e 3, né? Quando todos aqui forem iguais a 1. Então, aqui é um número que varia de menos 3 a 3, tá certo?
O que significa que a banda S, então, ela vai estar entre ES menos beta menos 12 gama até ES menos beta mais 12 gama. E isso aqui é interessante, porque a gente falou isso lá no capítulo de teoria de Bloch, né? Que os estados dentro da primeira zona de Brillouin teriam que ter máximos e mínimos. Eles têm, como a estrutura, a função E de K, né? Ela é uma função periódica no espaço recíproco, com a periodicidade igual à periodicidade da rede, né? Da rede recíproca. Então ela tem que ser uma função limitada entre valores máximos e mínimos, e a gente vê isso aqui. Então as bandas de energia têm uma largura de banda. Qual é a largura de banda? É a distância entre o valor máximo e o mínimo, né? A largura de banda então vai ser proporcional a gama, que é o valor da integral de recobrimento, né? Esse gama aqui agora vai depender de quanto de superposição eu tenho dos estados que estão sendo trabalhados, qual é o orbital S, né? Se é o 1S, se é o 2S, se é o 3S, e qual é o valor do ΔU, né? E deve ser um número pequeno que depende da distância entre os vizinhos A sobre 2, né? Você está vendo que entra em função de A sobre 2, então, na história, né? Aquela integral, ela só vai ser apreciável naquela região entre, né, os íons, né? Então, isso aqui tem uma figurinha lá no Ashcroft e Mermin, que é uma representação aqui, uma representação esquemática dos níveis de energia submetido a um potencial atômico. E aqui seriam os níveis de energia de N átomos desse colocados numa rede periódica, né? E são colocados em função da distância interatômica. Então, à medida que a distância interatômica vai modificando, né? Do inverso, eu acho que é do inverso da distância interatômica, ou seja, é claro que os níveis se reduzem aos níveis de N átomos quando a distância é infinita e, portanto, seria a origem aqui, né? 1 sobre infinito igual a zero. À medida que eu vou diminuindo a distância, significa que eu vou aproximando os átomos, né? Eu vou caminhando para lá, então veja que eu vou ter um aumento da abertura da banda de energia aqui, né? E é interessante porque se a gente pensa que é um exemplo, deixa eu ver se é um exemplo real ou só, não, acho que é um exemplo fictício que ele coloca aqui, não é, porque tem cálculos desse tipo, por exemplo, para alguns átomos dos metais alcalinos, tem cálculos até razoavelmente antigos, mas aqui eu acho que ele só colocou como um exemplo genérico, né? Então, à medida que eu vou aproximando, a integral de recobrimento vai aumentando, né, o gama, de forma que eu vou ter uma abertura dos níveis. E a depender do valor da integral de recobrimento, eu começo a ter coisa interessante assim, né? Por exemplo, os estados com N igual a 2 começam a se misturar com os estados com N igual a 3. Tá? Veja só que interessante. Aqui, obviamente, eu já precisaria pensar um pouquinho na validade da nossa aproximação que a gente está fazendo, né? Então, ou na pior das hipóteses, como eu tenho uma mistura, se eu penso em orbitais S, né? Se eu tenho uma mistura do 2S com 3S, então eu já não posso tratar o orbital S, cada um deles separadamente, né? Enquanto está nessa região aqui, ó, até aqui mais ou menos, eu posso tratar separadamente, mas aqui eu já teria que considerar, por exemplo, o 2S junto com o 3S, montando o sistema. Enfim, são detalhes do modelo, mas só para a gente ilustrar essa questão de que à medida que eu tenho uma aproximação dos íons, obviamente o efeito da presença do átomo vizinho, se eu olho para o átomo que está na origem, a presença do átomo vizinho, ele cresce à medida que a gente faz os átomos se aproximarem, né? E, portanto, aquele termo ΔU vai ficando cada vez mais importante. E ele passa a ser importante no intervalo maior de distância. O que significa que a integral de recobrimento, que depende da função de onda na origem e da função de onda no vizinho, se o ΔU é grande numa região em que as funções de onda se superpõem são grandes, então eu tenho uma contribuição grande para o valor gama, e é isso que está representado, então, nesse desenho. Tá certo, gente? Mais uma característica importante aqui, quando o produto KIA é pequeno, ou seja,
para os estados K próximos da origem, né, na primeira zona de Brillouin. Então lembra, quem é K? K são os vetores de onda que vão desde K igual a zero. Tem um negócio aqui, um bichinho aqui. Vão desde K igual a zero até a fronteira, até o plano de Bragg, né? Que preenche, que define a primeira zona de Brillouin. Então, se eu olho os estados que estão próximo da origem da primeira zona de Brillouin, ou seja, o produto KIA pequeno, eu posso expandir o cosseno de meio KIA, fazer expansão em série de potência, e eu tenho que usar até segunda ordem, porque a primeira ordem aqui é zero, porque dá seno, né? Então eu obtenho aqui uma expressão desse tipo, né? O que significa que para K pequeno, se a gente substituir isso aqui dentro, a energia independe da direção do vetor de onda, mas passa a depender somente do módulo de K, né? E as superfícies, então, de energia constantes para K próximo da origem também vão ser esferas, né? Parecido com o modelo do elétron livre, só que, obviamente, a energia agora é um pouquinho diferente, né? Mas vão depender somente do módulo do vetor de onda K. Então, as superfícies de energia constante vão ser esferas. Isso aqui pode ser interessante porque se eu tenho um número pequeno de elétrons, né, se eu tenho um sólido cristalino que eu tenho poucos elétrons, significa que eu posso preencher um número pequeno dos estados disponíveis e pode ser que eu esteja próximo, então, do K, próximo da zona de Brillouin. Pode ser. No caso geral, né, a gente tem que fazer um gráfico teria que fazer um gráfico de E de K em função de K. Então teria que ser um gráfico no espaço K, que seria uma hipersuperfície de energia. Então, de novo, o que a gente faz não é bem isso. O que a gente faz é aquilo que já foi comentado no capítulo anterior, né, do elétron quase livre. A gente desenha, então, a banda de energia, ou seja, como varia a energia em função do K ao longo de algumas linhas especiais, né? Por exemplo, ao longo da linha gama X, que é da origem até o centro dessa face quadrada da primeira zona de Brillouin, né? É interessante e tem uma propriedade interessante. A curva E de K, ela tem derivada nula, então, nessa face quadrada. E ao longo da linha gama L, que é o centro da face hexagonal, o gráfico da energia em função de K não é necessariamente nula, então vai ter umas propriedades interessantes de alguns metais que vêm por conta dessa característica. Tá certo, pessoal? Então, esse é o exemplo, continuando então, concluindo o exemplo da banda S. A nossa última aula, então, nós vamos falar de casos gerais, mas eu vou encerrar essa aula por aqui, porque ela já está ficando comprida. Então, a última aula a gente trata, então, dos casos gerais agora. Muito obrigado, até a próxima.